O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Começa agora o TV Elas por Elas e na aula de hoje vamos falar sobre Mulheres em Defesa da Democracia, Política e Resistência no Cerrado, com Lucimar Nascimento, secretária de Mulheres do PT de Goiás. Olá, muito feliz de estar aqui um pouquinho conversando, né? Muito bom, agradeço a oportunidade de estar aqui conversando um pouquinho, contando a nossa história. Eu sou professora Lucimar, conhecida professora Lucimar Nascimento, sou do interior de Goiás, filha de camponeses, agricultores familiares, e eu iniciei a minha militância através da Igreja Católica, na Pastoral da Juventude, na cidade de Trindade, que é a capital da fé de Goiás. Então, ali, participando dos grupos de jovens da igreja nos anos 80, eu ainda peguei o final da teologia da libertação, e nesse trabalho da pastoral, eu acabei desenvolvendo uma liderança que eu acredito que é uma liderança que vinha comigo desde criança, né? Mas como filha de trabalhadores rurais, não tinha um envolvimento com nenhum movimento social, e nem na minha família tinha. Mas lá eu tive a oportunidade, então, de participar desses grupos e ali mostrar um pouco, né? Desenvolver a minha liderança, e foi exatamente no meio, né, das pastorais da Igreja Católica que eu conheci jovens da minha idade que participavam da política, que eram filiados ao Partido dos Trabalhadores e me convidaram para participar. Eu até então não conhecia nada, não tinha nenhuma vivência, mas foi aquela coisa assim de chegar e apaixonar. Então, em 85 eu me filiei ao Partido dos Trabalhadores, desde essa época milito, depois fui para a Universidade Federal de Goiás, onde eu me formei em Ciências Sociais, sou formada em Ciências Sociais, depois fiz a minha pós-graduação na área ambiental, gestão ambiental, e hoje sou professora, né, de ensino médio, fundamental e superior. E tive a oportunidade aqui na cidade de Valparaíso de Goiás, que é numa cidade no entorno, né, de Brasília, de exercer o mandato de vereadora e de prefeita. Foi uma experiência muito rica, um desafio gigantesco que eu tive nesse processo mesmo da minha militância, desse trabalho, né, ao longo desses últimos 40 anos no Partido dos Trabalhadores. Eu acho que, assim, nós temos em Goiás, na militância política, partidária, nos partidos de esquerda, especialmente no Partido dos Trabalhadores, mulheres, né, que vêm fazendo um trabalho muito grande, desde o movimento sindical e hoje no parlamento, como a nossa deputada federal, Adriana Arcossi, que hoje é a nossa presidenta estadual do PT, a ex-presidenta estadual, a nossa querida Kátia, né, Kátia Maria, que é vereadora na capital, hoje em Goiânia. Temos a nossa deputada estadual, Bia de Lima, né, que é uma grande representante nossa também no parlamento estadual. Eu acho que toda essa luta, essa trajetória, mesmo em um estado conservador como o nosso, muitas mulheres, né, muitas outras que passaram, que deixaram um legado, foram extremamente importantes para que hoje a gente pudesse ter essas mulheres fazendo a diferença na política, na luta social,
no estado de Goiás. E nós temos aqui um estado que é bem próximo ao Distrito Federal, a nossa região aqui do entorno, que a gente chama região do entorno de Brasília, hoje uma das maiores regiões metropolitanas do nosso país, também, apesar de não termos um movimento social, sindical ainda consolidado, mas a gente tem muitas lideranças aqui e uma militância jovem, né, que está chegando também na militância social, na militância política, que está nesse processo da defesa da democracia, que enfrenta a extrema-direita em Goiás. Temos um governador, né, que vem da extrema-direita, quem lembra da UDR nos anos 80, que foi criada na época para assassinar trabalhadores rurais, naquela época, né? Então, essa organização da extrema-direita hoje é quem está à frente do governo de Goiás, e o governador era o então presidente dessa organização. Mas a luta das mulheres, né, a crença de que a democracia é a melhor forma, né, de se organizar na sociedade, essa defesa da democracia, né, do Estado Democrático de Direito, essa consciência que a gente vem trabalhando ao longo desses anos da importância da organização, né, do fortalecimento do movimento estudantil também. A gente tem aqui em Goiás também os nossos grêmios estudantis, temos os nossos estudantes organizados, tanto no ensino médio como no ensino superior, que faz esse enfrentamento com a extrema-direita e que tem essa consciência da importância de defender a democracia, né, de defender o Estado Democrático de Direito, a justiça social e a inclusão das pessoas nas políticas públicas, enfim. E parte muito das mulheres. Isso, para a gente, é muito gratificante ver que as mulheres em Goiás que estão na militância social, que estão na defesa da democracia, estão fazendo a diferença nesse processo. Esse é um problema gravíssimo em todo o Brasil, né? A sociedade contemporânea enfrenta esse problema que a gente fala assim, que é de indignar. A gente ainda vê hoje a quantidade de mulheres que são assassinadas no nosso país por serem mulheres, né? Enquanto secretária de Mulheres do Partido dos Trabalhadores, desde 2017, a gente vem acompanhando, vem trabalhando e cobrando políticas públicas que possam amenizar esse problema. Não é fácil, né? Eu acho que o fato da gente também viver num estado extremamente conservador, o machismo patriarcal é muito forte. Então, o nosso trabalho à frente da Secretaria de Mulheres do PT, que é um orgulho imenso para mim, estar concluindo agora o meu segundo mandato como secretária estadual de mulheres, tendo interiorizado muito a nossa secretaria, fazendo o debate sobre o feminismo, sobre o combate à violência contra as mulheres em todo o interior do estado e na capital também, claro, em parceria com as nossas deputadas, com as nossas dirigentes estaduais. E, para a gente, o que é preciso é política pública, né? Eu acho que o presidente Lula tem feito esse trabalho com o retorno do Ministério das Mulheres, tem enfrentado essa questão, mas não adianta só a presidência da República, o Ministério das Mulheres, enfrentar esse problema. Tem que ser um trabalho de toda a sociedade, tem que ser a parceria com os estados, com os municípios, e a gente vê por parte hoje do estado de Goiás e de muitos municípios, não tem essa compreensão da importância de investir muito, né, de investir de verdade em políticas públicas que possam trazer um trabalho de combate ao feminicídio, à violência contra as mulheres, porque é um trabalho que passa pela formação, pela conscientização de homens e mulheres, né, que possam combater juntos esse mal tão grave no nosso século, mas passa também pela autonomia política e econômica das mulheres, passa por ter mais oportunidades para as mulheres nos espaços de poder e decisão, no trabalho, né, na valorização das mulheres, naquilo que elas fazem para a sua sobrevivência, passa por uma série de questões, né, que juntas é que vai dar conta de combater esse mal que é assustador. Aqui na região do entorno, eu falo mais uma vez, eu sempre chamo a atenção pela questão da região do entorno, que é a segunda região metropolitana do estado e uma das maiores do país, a região que cerca o Distrito Federal. A gente vive uma região extremamente populosa, com crescimento desordenado da população aqui, em função até da migração de outros estados, da migração do Distrito Federal para a nossa região, e ainda uma falta de política pública muito grande aqui nas nossas cidades para fazer esse enfrentamento, né? Então, a gente tem aqui toda semana casos de violência contra as mulheres, de cárcere privado, de feminicídio, de abuso,
gravíssimo essa questão. Então, eu acho que o enfrentamento é política pública, mas de forma que todos os entes da federação, Estado, município, governo federal, possam agir juntos, né, com a vontade, com a decisão política de enfrentar esse mal, né, que atinge ainda tantas mulheres no nosso país e tantas famílias, porque não é só a mulher, né, não é a mulher que foi assassinada, só, né, que foi vitimada, mas é toda a família que sofre com isso, são os traumas que ficam nos filhos e filhas, né, das mulheres. Então, assim, é muito cruel o que a gente ainda enfrenta, e eu não vejo outra forma de ser políticas públicas de verdade, orçamento, tanto no município, no estado e no governo federal, para enfrentar esse mal com as políticas públicas transversais, né, que possa dialogar com todos, entre os entes federados e dialogar com todas as demais áreas da gestão pública e com a sociedade civil o tempo todo, com as organizações da sociedade civil, porque é um trabalho que passa por combater o patriarcado, por combater também o machismo, né, e fazer com que a mulher possa ter mais oportunidades para sair dessas condições que vive muitas vezes, né, de violência dentro das suas próprias casas. Nós investimos muito, a Secretaria de Mulheres do PT de Goiás investiu muito na formação, tanto para candidaturas como para dirigentas. Esse é um legado que a gente deixa muito grande, né, desse investimento na formação. Preparamos muitas mulheres para assumir as direções, elegemos no último PED, elegemos várias mulheres presidentas dos diretórios municipais, isso nos orgulhou muito. Temos hoje várias vereadoras no estado que fazem um mandato que faz toda a diferença. Eu sempre brinco com os companheiros, as companheiras, que as mulheres que têm mandato em Goiás, no Partido dos Trabalhadores, faz toda a diferença no trabalho que realizam, né? E eu acho que o processo tem que ser continuidade no processo de formação política, recursos, né? A gente briga aí para que os nossos recursos do fundo eleitoral, do fundo partidário, possa ser realmente aplicado nesse processo de formação, de preparação das mulheres do PT. Acho que um grande marco da Secretaria Nacional foi o projeto Elas por Elas, né, que fez uma revolução nesse processo de preparação, de formação das mulheres, em parceria com as secretarias estaduais. Então, nós aqui temos, como exemplo, a vereadora Viviane, na cidade de Porá, a vereadora Nilza, aqui na região do entorno, e elas fazem questão de reafirmar em todo momento, de falas, que elas são frutos, né, do projeto Elas por Elas. São vereadoras, uma de primeiro mandato, outra de segundo mandato, que eu não tenho dúvida que tem tudo para ocupar mais espaço, serem prefeitas dos nossos municípios. Então, acho que as direções partidárias poder investir muito nisso, as secretarias de mulheres estaduais terem mais apoio dos seus diretórios estaduais, ter a compreensão, né, dos dirigentes estaduais do quanto é importante investir na formação, na preparação das mulheres para exercer não só os mandatos, seja parlamentares, executivos, enfim, mas também na preparação para que essas mulheres possam fazer o trabalho como dirigentas municipais. Então, acredito que, assim, mesmo sendo um estado ainda muito difícil para as mulheres, por conta desse machismo, desse patriarcado que a gente falou, mas a gente está avançando e acredito muito que vamos avançar muito mais. Eu acho fundamental a parceria das secretarias estaduais e nacional de formação, juntamente com as secretarias de mulheres, né, nesse trabalho. Então, acho que a gente tem boas perspectivas para frente, basta a vontade, né, de fazer e o apoio, seja em termos de recursos, seja da compreensão dos nossos dirigentes e dirigentas da importância de investir nas mulheres, porque potencial as mulheres têm, vontade as mulheres têm, o que elas precisam é cada vez mais de oportunidades para desenvolver o trabalho, para ocupar os espaços de poder, de decisão, e quando ocupam, fazem toda a diferença. Eu não tenho dúvida disso, porque estão fazendo bonito onde estão. Eu como parlamentar, vereadora, como prefeita, passei por esse tipo de violência, né? E o que acontece? É a tentativa de diminuir a capacidade da mulher o tempo todo. Se a mulher é brava, é histérica. Se a mulher fez, é porque quem fez foi o marido ou foi algum homem, né? Não pela capacidade dela. Tudo isso eu enfrentei na condição de prefeita, não foi um desafio fácil. E eu acredito, Maria, que a gente precisa... O debate ele tem que ser permanente, né? O debate permanente, as estratégias, eu acho que passa pela legislação, pela punição de quem comete a violência política de gênero,
Nós temos em Goiás as nossas vereadoras, as nossas deputadas passam por isso o tempo todo, e é fruto disso, né, do patriarcado, do machismo, do desrespeito mesmo, por colocar a mulher como menos capaz, menos competente, o que é um absurdo. Então, acho que passa pela questão da punição, sim, legislação, né, que possa enfrentar e se punir as pessoas que cometem esse tipo de crime também. Eu acho que a exposição desses criminosos, que eu digo criminosos, quem comete, né, esse tipo de violência, e as mulheres não desistirem. Eu acho que nós temos que fazer o enfrentamento de forma coletiva, acho que as mulheres precisam continuar se organizando e dialogando, movimentos entre movimentos, partidos democráticos, partidos de esquerda, possam se fortalecer juntos nessa estratégia também de combate à violência política de gênero. Não é fácil, porque é muito forte isso, os homens, né, acham que podem atacar e ficar por isso mesmo. Então, acho que também a gente tem que fazer esse enfrentamento nos tribunais mesmo. Acho que a justiça brasileira precisa encarar isso com mais seriedade e as pessoas que cometem isso precisam saber que se elas cometerem esse tipo de crime, elas vão ser punidas com cassação de mandato, com perda de mandato, com perda de cargos públicos. Eu acho que nós temos que avançar nesse sentido. Hoje a aula foi sobre Mulheres em Defesa da Democracia, Política e Resistência no Cerrado, com Lucimar Nascimento,